Estamos aqui com o nosso patrocinador. Cadê, Natalinha? Starneck. Você que precisa para sua festividade, congresso, para sua empresa, blusas, canecas, bonés, padronizado, está aqui. Entre em contato com eles, eu tenho certeza que você receberá um trabalho maravilhoso, ok? Vai lá na Starneck, a melhor do Brasil. A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um programa Conectados com Cristo, um podcast que te conecta ao Evangelho. Então, estamos aqui com uma grande mulher de Deus, mulher profetisa, pastora, esposa, serva do Senhor. Antes de entrarmos aqui, estávamos conversando um pouco sobre a palavra do Senhor. E desde já, antes de fazer isso, começarmos conversando, eu quero deixar uma palavra para você. Lá em João, capítulo 11, no versículo 39, disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. O cenário desse capítulo é: o irmão está morto há 4 dias. O amigo de Jesus está morto. A Bíblia vai dizer que manda um recado para Jesus. E a palavra, o ato que Jesus faz é de chegar depois dos 4 dias. Muitas das vezes nós oramos, pedimos, clamamos e esperamos uma data exata, que Jesus entre no cenário, no momento que nós esperamos. Mas a Bíblia nos revela que o Senhor tem o tempo exato para entrar. E enquanto isso, nós devemos esperar com paciência. A Bíblia diz que para que acontecesse o milagre, era necessário tirar a pedra. Nessa noite, eu quero te convidar: tire a pedra da incredulidade, tire a pedra do medo. Muitas das vezes você tem medo de avançar, você tem medo de prosseguir, você tem medo da novidade. E o Senhor Jesus está dizendo: tira a pedra. Para que manifeste em você o meu milagre, é necessário tirar a pedra. Nessa noite você possa tomar posse dessa palavra. Noite, tarde, amanhã, o dia que você estiver nos assistindo, nos ouvindo, porque agora nós estamos chique demais. Nós estamos agora no Spotify. Então, você que está indo para o trabalho não pode assistir. Você que está trabalhando não pode. Coloca o seu fonezinho e nos ouça no Spotify, que eu tenho certeza que Deus fará coisas grandes através desse programa sobre a sua vida. Tirai a pedra. Amém? Deus abençoe. Vamos lá. Estamos aqui com a pastora Márcia Vasconcelos. Desde já eu quero começar iniciando, como eu inicio com todos os nossos convidados. Quem é a pastora Márcia Vasconcelos? Pastora Márcia Vasconcelos é crente desde que nasceu, casada há 25, vim fazer 25 anos esse ano e trabalho na obra do Senhor desde a minha adolescência. Glória a Deus. Vamos lá. A primeira pergunta é: para você, o que é servir Jesus? É um privilégio. Ainda que eu faça tudo, eu ainda estou fazendo pouco pelo que Ele fez por mim. Servir a Jesus é um privilégio em todas as áreas. Servir quando está bem, quando não está bem, é servir. Servir é ser útil. E eu gosto de ser útil na obra de Deus. Amém. Essa é a minha vista de servir a Jesus. Servir a Jesus é saber que hoje nós estamos vivendo uma era em que as pessoas querem ser servidas por Jesus, né? E a Bíblia diz que o maior sempre vai servir ao menor. Nós estamos aqui para servir.
E às vezes as pessoas não querem servir as outras. E o ministério servir é um ministério galardoador. Quando a gente serve, a gente entende que tem galardão. Aleluia. Então melhor é servir do que ser servido. Quando a igreja entender isso, né? Nós estamos vivendo uma era, pastora, vamos lá. O que você acha da era da igreja? A igreja hoje, o posicionamento da igreja nos dias de hoje. O posicionamento da igreja hoje, em termos geral, em minha visão, tá tentando adaptar o mundo dentro dela. Porque a igreja está perdendo a sua identidade. Não em um todo, mas em uma porcentagem muito grande, a igreja está perdendo a sua identidade. Ao invés de ser igreja e libertar, está trazendo do jeito que está e fica do jeito que está. E a igreja é libertar. Jesus veio para isso. E a igreja está tentando adequar o mundo dentro da igreja, onde muitas coisas que não agradam, isso não agradou fulano, então vamos mudar isso, porque então a igreja está se adaptando ao mundo. Essa é a minha visão. Mas ainda tem os remanescentes, que guardam os bons costumes, que guardam a palavra de Deus e que entende que igreja é igreja. Antigamente se procurava a igreja como um ponto de socorro. Hoje é o dia, você vai para a igreja para massagear teu ego. Eu vou lá porque chega lá, alguém vai ser usado para mim e vai massagear meu ego. Só que a igreja confronta. A igreja é o confronto do mundo, o que não está sendo hoje em dia, porque ninguém quer perder. Porque quando você perde, você não é sustentado. A igreja não tem meios. Então a igreja hoje está se adequando ao mundo. Infelizmente, uma maioria está assim. Está fazendo a vontade de quem quer ficar lá e não a vontade de Deus. Hoje, a igreja ela não consegue viver pela fé, porque viver pela fé é saber que você vai ser sustentado pelo Senhor. E ser sustentado por Deus nem sempre vai ser da sua forma, do seu jeito. Hoje a gente acha que templos precisam ser luxuosos, né? Para que, não, a minha igreja tem Deus, porque eu tenho uma igreja luxuosa. A minha igreja, o Senhor está presente porque eu tenho não sei quantos membros, né? E a igreja do irmãozinho, do pastor, né? De comunidade, que tem 30, 40 membros, não tem Deus, não é. Esse homem não é um homem de Deus. Costumam dizer, é uma portinha que abriu ali e não valorizam a igreja, o evangelho da simplicidade. Eu via Jesus pregar, a gente vê dentro da Bíblia, Jesus pregando para uma multidão, mas quem ele andava era com 12. Quem estava no meio da sua roda particular, da sua mesa, que mesa simboliza comunhão, era 12. E aí a gente acha que para uma igreja ser cheia de Deus, ela precisa estar lotada de pessoas mais vazias, né? Cheia de pessoas, mas vazias, pessoas vazias. E como foi falado aqui, você falou sobre servir ao Senhor, servir a Deus é um sacrifício, né? E eu queria que você falasse um pouco do trabalho das mulheres que inspiram, né? Que você já tem alguns anos, esse trabalho que realmente inspiram pessoas. Eu gostaria que você falasse um pouquinho desse trabalho. Vou falar das mulheres que inspiram, mas trazendo também o que você falou. Jesus pregava para a multidão, tinha 12 em volta dele, 3 amigos e um íntimo. Essa é a grande realidade. Você vê que Jesus não precisava pedir para construir o templo. O povo já trazia de bom grado. Não precisava. Hoje usa meios e artifícios, né? Adivinhações, para poder trazer o povo a ofertar dentro da igreja uma oferta em cima de mentira. Então é a igreja que está lá em Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Templo bonito, templo bem arrumado, templo, um ambiente maravilhoso, mas Jesus está do lado de fora.
Jesus não está mais do lado de dentro. E Ele está dizendo, eu estou na porta, eu estou batendo, e eu quero entrar. E hoje a gente vê tempos de humilde, que você chega e a presença de Deus é notória demais, o corpo arrepia, é uma coisa maravilhosa, e a gente entende. O Grupo Mulheres que Inspira é um grupo composto onde Patrícia Penélope, missionária, é a idealizadora, onde a gente tem mesa posta, que é feita com 12 mulheres uma vez na semana, e a gente leva 2 vezes no mês quentinha para a rua. E esse Mulheres que Inspira tem alcançado mulheres doentes. Mulheres doentes tanto emocionalmente, fisicamente e também espiritualmente. Num momento de mesa posta, a gente vê mulheres se prostrando, chorando, colocando para fora toda a sua dor, porque ali está na mesa. E como foi falado, mesa é lugar de comunhão. E ali a gente vê mulheres chorando demais e falando tudo, mas o que fala na mesa fica na mesa. Amém. Essa é a diferença do Mulheres que Inspira. O que fala na mesa não sai da mesa, fica na mesa. E ali as mulheres são curadas através de um abraço, de uma palavra, e através também de ajuda de psicólogas que estão ali. Então essa é um dos trabalhos de Mulheres que Inspira. Também tem as quentinhas na rua, que a gente leva 2 vezes ao mês. E na rua a gente encontra desviados, pessoas chorando, querendo um abraço. E às vezes eu vejo outras igrejas levando quentinha, mas que não chegam perto para abraçar. E ministério de Jesus não é só comida, é o abraço também. Jesus sempre foi aconchego para quem precisa. E através do abraço tem muita gente sendo curada. Então a gente leva mesmo diante de muito sacrifício. Às vezes pede um daqui, pede outro dali. Mas a gente consegue todo mês levar 2 vezes no mês, às vezes 100, 140 quentinhas. Já chegamos quase a 300 quentinhas. Amém. E por incrível que pareça, ainda fica a gente sem comer. Imagino. E isso dói o coração da gente, mas a gente está lutando. Enquanto eu tiver um pouquinho fazendo, outro pouquinho fazendo, a obra de Deus está sendo concluída. E também vai ter imersão agora, né? Dia 15 das Mulheres que Inspira. Nós vamos estar ali ministrando a palavra do Senhor, onde também é reunida mulheres doentes. Na outra imersão de Mulheres que Inspira que teve 3 mulheres de câncer que foi curada. Glória a Deus. Então o nosso trabalho não é um trabalho de ganhar fundos, pelo contrário. É um trabalho de abençoar quem não tem. Esse é o nosso intuito de Mulheres que Inspira. Nós estamos ali fazendo a obra de Deus e está sendo muito sacrificante porque às vezes não tem carro para locomover e a gente tem que pegar Uber para levar as quentinhas. Mas de uma coisa eu sei, chegam até os moradores de rua as quentinhas. Amém. Jesus sempre providencia. E esse é o trabalho de Mulheres que Inspira. É uma ajudando a outra, eu não posso ir para o imersão. Junta uma daqui, uma dali e a gente vai. Então essa é a Mulheres que Inspira. Mulher que levanta a mulher. Glória a Deus. Não tem dificuldade de levantar mulheres. Amém. Amém. Conta um pouquinho, um testemunho de uma pessoa moradora de rua que ouviu uma palavra e que hoje tem um testemunho e que... No sábado, eu vou contar só esse pedacinho no sábado, que eu vou contar o da menina que se converteu, que era convertida. No sábado, eu fui ministrar na Torre Forte de Vitor Dumas, e uma moradora de rua, ex-moradora de rua, veio e perguntou se eu a conhecia. Eu falei, não, uma coisa é você ver uma moradora de rua, e outra coisa é você ver ela já crente. E eu falei, não lembro. Ela falou assim, a senhora me deu um conjunto de roupas, a senhora me deu um calçado, me deu uma manta e me deu um abraço, uma quentinha, uma água. E a senhora profetizou que eu seria profetisa da casa de Deus e eu casaria. E no sábado ela estava na igreja profetizando, casada e mãe de filhos. Glória a Deus. Isso para a gente é uma honra muito grande ver isso. E meu pastor presidente pediu que eu fosse em Laranjeira, no Palácio do Planalto, para uma reunião que teria entre os pastores e os políticos. Pediu para me representar ele lá, e eu fui. Mas quando eu soltei do frescão,
eu desci, eu estava de blazer, saia, que ela tinha que ir bem arrumada. E eu estava com cartão de crédito da igreja para pagar o táxi para chegar até lá. Quando eu passei por uma menina, eu olhei e o Espírito Santo mandou eu voltar. Só que eu lembrei que eu tinha um compromisso. E eu resolvi ir até o compromisso. O Espírito Santo me parou uns 2 metros depois e eu não consegui andar. Eu voltei. Quando eu voltei, eu olhei para a menina e eu falei, posso sentar do teu lado? Ela disse, pode. E eu sentei, ela olhou para mim, eu falei, Jesus te ama. Aí ela falou assim, se ele me ama, então me prova agora. Não, ela disse, Jesus eu sei, mas se você me ama, tu vai me provar agora. Eu falei, como? Toma café comigo. Falei, toma, eu vou ali buscar o café, você quer pão? Ela disse, não. Você compra o café e o pão eu já tenho. Quando eu trouxe os cafés, o pão estava mofado, Meu Deus. um mau cheiro. E eu falei, Jesus, converte meu estômago, porque agora ou Jesus entra aqui ou então o negócio vai ficar esquisito. E aí eu falei, Jesus, converte meu estômago. Por incrível que pareça, a pastora Paloma, quando eu comi o pão dela, tinha gosto de pão na chapa com manteiga. E ela começou a chorar, chorar, chorar. E ela falou assim, ó, com 15 anos eu aceitei Jesus. Meus pais me colocaram para fora. Hoje eu tenho 19 anos. Ninguém tocou em mim na rua, muito pelo contrário, os moradores me protegem. E Deus usou um vaso semana passada, dizendo que uma mulher branca, alta, passaria por aqui e mudaria minha história. Aleluia. E quando a senhora passou, o Espírito Santo falou comigo assim, é ela. Mas quando a senhora foi embora, quando conto esse testemunho, eu me arrepio toda, porque foi uma coisa maravilhosa. Quando a senhora foi embora, eu falei, Senhor, eu não acredito mais que o Senhor fale comigo e não quero. Oh, Deus. Porque a mulher passou e foi embora. Mas quando a senhora retornou, eu falei, ainda há esperança para a árvore cortada. Aleluia. E eu falei para ela, vou para reunião nenhuma. Eu vou pegar o táxi agora e a gente vai para a casa do meu pastor. Porque na época a minha casa era tudo pequenininho. Eu não tinha espaço. E quando eu cheguei na casa do meu pastor, que eu apertei a campainha, ele falou, o que foi, Márcio? O que aconteceu? Eu falei, tem um problema aqui para o senhor resolver. Ele disse, que problema? Eu falei, a gente pode entrar e conversar? Pode. E ali eu levei a moradora de rua, ele, o que está acontecendo? Eu falei, então, eu não tenho onde colocar essa menina, mas na rua ela não vai ficar. Ela tem 19 anos, não sabe onde os pais estão, os pais foram embora, e ela quer sair da rua. E Deus usou um vaso dizendo que era eu que ia tirar. Mas eu não tenho onde colocar, eu queria saber se o senhor tem como resolver. Ele falou assim, deixa eu conversar com minha esposa 5 minutos e a gente vai voltar. E ali ele entrou, conversou, e eu estou conversando com ela. E ela falou que o pai dela era muito ateu, a mãe também, não aceitava. E no dia que ela se converteu, ela foi batizada com o Espírito Santo. Aleluia. E quando o pastor voltou com a esposa, ele falou assim, ó, já está solucionado. Eu falei, como? A gente só tem um filho. E o sonho da minha esposa era ter uma filha, mas ela nunca mais engravidou. E Deus falou para a minha esposa que daria a ela uma filha já formada. Então a gente vai ficar com ela como filha dentro da nossa casa. Tem algum problema? Eu falei, não. E a esposa pegou a menina, levou para dentro da casa, dentro do banheiro, deu um banho nela. A menina era linda, dos olhos verdinhos, do cabelo comprido, a sujeira tampou toda a beleza dela. Quando ela chegou na sala, Deus me tomou em profecia para ela, dizendo assim, eu te darei um casamento dentro de 4 anos. E esse homem virá de fora e você vai ficar somente aqui 4 anos. E aconteceu no congresso 2 anos depois, que o rapaz foi de viagem, ele era militar, olhou para ela, se apaixonou, veio falar comigo, que eu era coordenadora da mocidade também. E quando ele veio falar comigo, ele falou assim, eu queria conversar com a mãe da solista, que é a menina. Aí eu levei e falei assim, tem um problema, ele é filho do pastor. Ele disse, eu encaro. Foi lá, pediu ela em namoro. O pastor falou assim, ela aceitar, aí ia com ela. Aceitou, noivaram distantemente, casaram depois de 2 anos. A profecia se cumpriu, que em 4 anos ela se casou.
Hoje ela mora nos Estados Unidos, tem uma igreja nossa lá, e ela dirige a igreja, já é mãe de 2 filhos. Então isso para a gente é um testemunho maravilhoso, que a menina morava na rua, e hoje você vê ela uma grande empresária. E quando ela foi casar, eu falei assim, ó, tem que procurar os teus pais para poder entrar com você. Ela disse, meu pai e a minha mãe, meus pastores, mas a minha primeira mãe é você. Eu não conheço a minha mãe nem meu pai, porque me colocaram para fora de casa. E hoje ela é casada, quem entrou na igreja com ela foi meu pastor, eu fui madrinha de casamento dela, e hoje ela está casada para a glória de Deus. É um grande testemunho esse aí que a gente tem e é muito maravilhoso. Glória a Deus. A importância de ouvir a voz do Senhor, né? Muito grande. Nossa, você falando ali, e assim, que Deus é esse? Que Deus é esse que vai olhar para alguém e falar assim, vou mudar a sua vida, e vai usar alguém e falar, tem alguém para a sua vida, vou trazer. E, gente, não tem como não chorar, porque é um amor que nos alcança, né? Que lindo, que lindo. A sensibilidade da voz de Deus ainda bate muito forte no coração dos remanescentes. Isso eu sempre vou falar. Quando Deus te direcionar para alguma coisa, faz, gente, faz. Porque vai ter resultado. E as pessoas não querem saber o que você está passando, elas querem ver resultado. Essa é a grande verdade. O que você passou para acontecer isso? Não interessa, eu quero resultado. Então, se querem resultado, dê a elas resultado. E Deus se agrada de resultado. Então, foi um resultado muito positivo. E até hoje ela conversa comigo, ela fala comigo através da internet. A senhora vai vir aqui nos Estados Unidos pregar. Eu falei, vamos sim. Então, irmão, para mim, Deus não me deu a possibilidade de ser mãe de filho natural, mas eu tenho mais de 1000 filhos espalhados na terra. Amém. Essa é a grande verdade. Glória a Deus. Né? Mas, graças a Deus, meu pastor compreendeu, nós compreendemos a voz de Deus e hoje ela está bem, para a glória de Deus. Então, a importância da gente ouvir a voz de Deus é muito grande, muito. A sensibilidade da pastora, né, da esposa do pastor, falar assim, não, o Senhor falou comigo, é ela. Quantas vezes o Senhor coloca nas nossas mãos pessoas que nós olhamos pela aparência e fala, vai me dar trabalho. Hoje as pessoas não querem mais ter trabalho com alma, né, que é tudo pronto. Né? A dificuldade de hoje é de pegar pessoas no processo de transformação, de lapidação. Hoje as pessoas querem tudo pronto. É por isso que não querem pregar a verdade, porque a verdade dá trabalho. Você pregar o evangelho, você cuidar, você ademoestar, você sentar, você ouvir, você parar, dá trabalho. Mas eu louvo ao Senhor que ainda existe homens e mulheres de Deus na terra, né? Que vivem isso. E que testemunho maravilhoso. Que testemunho maravilhoso. Você também trabalha com café, com psicanálise, né? No Pão do Crack. É o café que vai fazer 1 ano agora. A idealizadora é missionária, também doutora, psicanalista, doutora Luciana Albuquerque. Ela teve essa ideia e ela falou, Márcia, vamos comigo, tu vem com a palavra profética. Tem 4 psicanalistas que vai fazer a parte da psicanálise ali, mas eu quero você, e por mais engraçado que seja, ela fala assim, eu não abro mão de você, que você é meu tanque de guerra. Porque muitas pessoas já se apresentaram lá para poder pregar, e ela disse, não, o café já tem a pregadora oficial. Então tem sido um trabalho também que tem alcançado todo mês 120, 125 mulheres. Você já viu lá, né? Já fui lá, gente. É uma bênção, tá? Gente, é maravilhoso, maravilhoso. É um trabalho que cura a alma, cura a mente, cura o coração, cura emocional, cura a psique, cura o espiritual, porque não é só um trabalho voltado para a psicanálise, porque o bom da missionária Luciana que ela entende que o maior psicanalista é Jesus. Amém. E o maior receituário é a Bíblia. Então ela entende isso, vocês estão convidados a entrar lá, né? Qualquer coisa depois a gente passa o link, você faz a sua inscrição. Você não está pagando uma inscrição, você está investindo na tua saúde.
Eu sempre falo isso. Quem sai dali já sai já feito de novo, faz de novo, com a inscrição já feita, porque é de tão bom que é. É verdade. É bom demais, demais, demais. Ali mulheres são curadas. Só quem está ali dentro consegue ver o mundo espiritual que a gente enfrenta ali. Não é um trabalho também para ganhar fundos, pelo contrário. A gente paga o espaço, paga um valor ao espaço, as palestrantes são abençoadas. Então, a gente não tem um fim de ganho. Alguém já mandou até aumentar o valor, mas a missionária Luciana falou assim, não, meu intuito é ajudar mulheres. Amém. Então, a gente está ali. Se você quiser também participar, está convidado. O link depois a gente vai dar o link para vocês. Mas vai lá. É um trabalho também muito maravilhoso mesmo. Tem alcançado mulheres chorando. Mulheres ali, daqui a pouco, do nada, dá um grito lá atrás. Quando a gente vê a palavra que foi de encontro e mexeu na ferida. E a gente está ali para socorrer. Eu falo que é um café com psicanálise, mas é um pronto socorro de Deus. Essa é a grande verdade. Um pronto socorro. Verdade. É um lugar que é maravilhoso. Você que puder ir. Eu vou falar aqui o valor, é R$20, gente. R$20. Investimento. Você passa uma manhã, tem mês que é tarde. Esse mês é à tarde. E você é algo surreal. Você fala assim, meu Deus, valeu a pena. Inclusive as irmãs lá da igreja sempre estão falando, missionária, vamos, esse mês que passou não podemos ir. Mas nós iremos em nome de Jesus. Vamos lá. O que te motiva a prosseguir? Jesus. Olhar para o alvo. Olhar para Ele, consumador da nossa fé. Se a gente olhar para o homem, a gente cai. Se a gente olhar para a situação, a gente para. Se a gente olhar, de repente, para uma necessidade, a gente nem continua. Mas quando a gente olha para Jesus, Jesus é o motivo da gente continuar. Então a gente tem que ir às almas também. Estão carentes, a gente sabe que precisa de continuar. Às vezes, vontade de parar a gente tem, até demais. Nossa, a gente olha assim e fala, Jesus, eu vou parar. Esses dias eu falei com o Senhor, que já desde 16 anos que eu prego, esse ano eu faço 48. Eu falei, Jesus, já aposentou já. Tem gente boa chegando aí. E eu fui para Campo Grande. Comprar material. A gente fala que não vai fazer, mas já está botando a roupa para ir, né? E descendo a Augusto Vasconcelos, eu pedi o Uber, estava faltando 3 minutos, uma moça falou assim, bateu no meu ombro, bem arrumada, vestida, um tênis de marca, roupa de marca. Pastora, a senhora pode pagar um almoço para mim? Eu olhei para ela assim, bem arrumada. Na minha mente eu pensei, essa mulher está de brincadeira. Bem arrumada, essa mulher tem dinheiro, pedindo para me pagar almoço. Eu falei, moça, falta 3 minutos para o meu Uber chegar. Ela, não, vamos lá comigo. Poxa, paga um almoço para mim. Ela não indagou. Eu falei, olha, vou cancelar meu Uber agora, então eu vou sentar e vou comer com você. Pedi 2 comandas, a gente estava em frente ao restaurante Bis, restaurante e lanchonete, e ali nós entramos, pedi 2 comandas e pedi 2 almoços. Tá comendo, mas ela só falava de Jesus, do reino, Jesus está voltando, se Jesus não abreviar o dia, nenhum justo vai escapar. Olhava para mim e falava assim, não é tempo de você parar, porque eu tinha falado uns minutos antes. E eu olhava para ela e falei, vou entrar, né? Só tá falando de Jesus, vamos embora, Jesus, Jesus, Jesus. Aí daqui a pouco eu estava dando uma hora, eu falei, eu tenho que ir embora. Peguei as comandas para poder pagar e deixei ela na mesa. Quando eu fui pagar assim as comandas, dei para a caixa, ela... Falei, moça, paga a minha e dá. Quando eu olhei, a mulher sumiu. Eu falei, Jesus, será que eu tô maluca? Meu pai, que isso? Falei, moça, paga essas 2 comandas. Ela olhou e falou assim, eu posso ser sincera com você? Isso eu vi no início do meu ministério, eu nunca mais tinha visto. Eu falei, pode. Ela falou assim, a senhora entrou aqui sozinha. A senhora pediu 2 comandas, 2 almoços. Se a senhora olhar, o outro almoço não está tocado. Mas a senhora conversou o tempo inteiro, eu não sei com quem é. Só que eu sou criada na Assembleia de Deus. E eu nunca mais tinha sentido uma presença que eu estava sentindo quando você estava conversando. Oh, glória. E o que Deus me fez entender é que Ele sentou na mesa hoje para conversar contigo. E Ele mandou dizer que teu ministério não vai parar por causa de ninguém. Oh, e hoje Ele está reafirmando o teu ministério e está dizendo que renova as tuas forças. E eu nunca mais vi
Desde novembro eu nunca mais vi essa mulher. Então eu entendo que uma forma teofânica, o Senhor sentou ali Aleluia. e conversou comigo, testou a minha fé em pagar um almoço e ele viu que eu estava disposta. Então eu não sou presa às coisas daqui da terra. Eu sempre falo, o que eu tenho não é meu. Hoje eu saí de casa, já deixei a menina lá arrumando lá. Então o que eu tenho não é meu. Eu sempre falo para meu esposo, eu não sou apegada às coisas terrenas. O meu intuito é o reino de Deus e almas para Jesus. Só isso, mais nada. Amém. Glória a Deus. A gente olha assim, e esse testemunho precisa impactar vidas. Você que está ouvindo agora, Jesus precisa ser a sua motivação. Porque nós estamos vivendo uma era em que as pessoas estão desistindo muito fácil. Muito. Nós estamos vivendo uma era de pessoas melindrosas. Se não for do meu jeito, se não for como eu imaginei, se não for do jeito que eu esperava, eu não quero mais, não quero andar com Jesus. E qual é a sua opinião? O que Jesus deixou escrito? A minha opinião é só essa. Quem quiser. Ele não falou que é obrigado, ele disse: quem quiser me seguir, pega cada um a sua cruz e me segue. É quem quiser. Então o evangelho não é o que estão pregando por aí de facilidade. O evangelho de Jesus é cruz, é sofrimento. Não vou dizer que você vai sofrer a vida toda. Tem os momentos de você respirar, de você ter um momento seu, mas evangelho é cruz. Esse é o evangelho que a gente conhece. Onde Paulo falou para Timóteo: sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado. Então é sofrer, é sofrimento. Mas não existe o evangelho de vai ser do meu jeito. Existe o evangelho do jeito de Jesus. Qual é o jeito de Jesus? Pega a tua cruz e me segue. Não é leve, não, é pesada. Pesada que ninguém consegue carregar a cruz do outro. Ninguém. Pega a sua cruz e me segue. Então nessa é uma tarde que nós estamos aqui, eu não sei que hora que você vai ouvir, mas se você quiser alcançar o céu, o que eu deixo é: pega a sua cruz e me segue. Só isso, mais nada. Amém. Glória a Deus. Seguir ao Senhor é entender que você vai pagar preço. Pagar. Mas Ele não nos deixou órfãos, né? Tem o Espírito Santo que nos dá todo o suporte quando não nos carrega no colo. Isso aí. Tem até um hino da Lauriette que fala que ainda que para te servir, eu tenha que chorar. Então é choro, ir pregar chorando, ir pregar sorrindo, ir pregar de luto, como eu fui. Meu pai faleceu dia 24 de dezembro, dia 25 nós enterramos ele, mas dia 30 de dezembro eu estava ministrando a palavra de Deus. Subi no ministério sorrindo, porque a igreja não tinha nada a ver com o meu problema. Preguei a palavra onde 14 almas aceitaram Jesus. Aleluia. Mas desci chorando, porque a gente é humano. As pessoas esquecem que, além de nós sermos alguma coisa de ministério, nós somos humanos. Desci chorando e ainda estou de luto, mas a obra não deixou de ser feita. Essa é a grande realidade. A obra não deixou de ser feita. Sobre cuidar, hoje nós vemos dentro da igreja que as mulheres estão perdendo vamos lá, essa sensibilidade de cuidar um dos outros, cuidar em amor. Nós somos a base da igreja. Quando eu digo, estou falando de serviço, né? A mulher é aquela que cuida, é aquela que auxilia, Qual é a postura de uma mulher de Deus? E eu não estou dizendo de uma esposa de pastor, estou falando de uma mulher de Deus, uma mulher que foi chamada. Qual deve ser a postura de uma mulher de Deus? Pautada dentro da palavra. Quando a mulher de Deus está pautada dentro da palavra, ela consegue cuidar da obra de Deus com excelência. Quando não, tudo abala essa mulher. Essa mulher, tudo abala ela. Então, não é que a gente é forte ou a gente é super alguma coisa, não. Quando a gente está pautada dentro da palavra, a gente tem como base a palavra de Deus e a gente consegue cuidar de outras pessoas, cuidar de nós mesmos, principalmente, e cuidar de outras pessoas.
E quando a mulher está pautada dentro da palavra de Deus, isso me faz lembrar de Dorcas, né? Que ela estava numa cidade onde a prostituição reinava, porque ali era o ganho de mulheres que o marido saía para pescar. Uns não voltavam mais que morria e outros demoravam demais e tinha que dar alimento para as crianças. E elas se prostituíram. Dorcas, pautada da palavra, tanto que ela é considerada como uma discípula. Pedro chama ela de discípula. Ela ensina as mulheres a tecer e também faz túnicas para ela venderem. E dali ela diz: prostituição enquanto eu estiver aqui, nunca mais. Ela se levantou sozinha, começou sozinha. Tem gente que tem dificuldade de começar sozinha. Dorcas nos deu um grande ensinamento. Ela começou sozinha, depois ela estava rodeada de várias mulheres já convertidas. Então ela estava pautada dentro da palavra. E ela conseguiu converter aquela mulherada todinha a não se prostituir e a ser crente. Então, quando a gente tem por base a palavra de Deus, a gente consegue cuidar de nós mesmos e também de outras mulheres. Amém. A palavra é a base. É a base. É a base. É a base e é a coluna principal. Sem a palavra de Deus, a gente não consegue. É ela que vai nos dar o norte, é ela que nos direciona, nos afirma, nos firma. Nos direciona para tudo. Quando a mulher de Deus ela é pautada na palavra, ela já chega. Quando ela olha uma outra pessoa, uma outra mulher assim, ela vê a mulher sorrindo, mas ela sabe que alguma coisa está acontecendo. Isso já aconteceu muito comigo. Às vezes eu vou ministrar e a pessoa está sorrindo, bradando, falando, aquele negócio todo. E o Senhor falou assim: vai lá, dá só um abraço nela. E quando você vai dar um abraço, a pessoa desmancha todinha. Então não é aquilo que ela está te mostrando. Ela quer ver que Deus está vendo ela. Ela quer entender que Deus está vendo ela. E a falta da sensibilidade da mulher hoje dentro da igreja é essa. Não tem mais aquela pessoa, a pessoa chega bem armada para pregar, faz o seu papel e vai embora. Não é isso. Pregadora não é só isso. Pregador é chegar, ligar no céu, entender que ali dentro tem mulheres doentes, feridas, e às vezes Deus vai te levar. Eu já parei em pregações minhas para descer, para abraçar uma pessoa. E a pessoa toda ali alvoroçada, como se estivesse tudo bem. Só que quando você vai abraçar, a pessoa se desmancha. E aí dali você sai com a tua roupa suja, cheia de maquiagem, mas você não tem problema, nem isso a água lava aí, e a dor. A dor só Jesus cura. E muitas mulheres são curadas através de um abraço, de uma palavra. Mas as mulheres hoje estão tão focadas em fazer para o homem ver, que esquecem de fazer o que Jesus está mandando fazer. Não é para o homem, é para Deus. A diferença é essa, é para Deus. Amém. Quando você estava falando aí sobre mulheres que entram e fazem, ministram, termina, vão embora, tem umas que nem param para conversar, não, né? E hoje estão agindo como se fossem artistas. Tudo mecanizado. Né? Artistas. Artista mecanizado. Não, eu fui contratada para pregar. Isso. Né? E, na verdade, pregar o evangelho é muito mais do que levar só a palavra. E você bem sabe disso, pelos trabalhos que você tem, né? Sobre a comida. Não é só a comida, é um abraço. Não é comida. Não é só isso. O abraço, é atenção. É parar para ouvir. Às vezes as pessoas, ela precisa mais de alguém que a ouça do que alguém que fale. Isso. Tem pessoas que às vezes a gente vai falar de Jesus, Jesus fala assim: para, escuta. Eu costumo dizer que eu sou muito falante, mas quando eu estou na rua eu sou muito ouvinte. Porque as pessoas querem falar. Quando eu estou nas igrejas também eu sou muito ouvinte. E às vezes os pastores que dirigem a igreja, eles não têm a mesma visão que a gente. E às vezes a gente está conversando, eles acabam puxando a gente para a gente ir para uma recepção. E a gente segura um pouquinho aí, pastor, que a pessoa está falando. E às vezes ele não tem essa visão, eles querem puxar a gente para a recepção. Eu até entendo que é um lado de agradar, Sim. que é um lado de recepcionar. Mas a gente tem que estar muito ligado. E às vezes eu falo assim: não, pastor, dá uma segurada aí. E às vezes a segurada leva 1 hora, 1h30.
Aí eu falei assim, não, pastor, se não tiver problema, faz a quentinha que eu como em casa, mas a gente tem que parar para ouvir. As pessoas querem falar, mas tem pouco ouvinte. Essa é a grande verdade. Ninguém quer mais ouvir ninguém. As pessoas querem falar, mas ninguém quer ouvir. Mas a gente foi chamado para isso. E às vezes eu chego a sair da igreja, às vezes meia-noite, e o pastor agoniado, às vezes querendo fechar a igreja, mas a pessoa está falando, e eu não interrompo. Quer falar, fala. A gente está aqui para ouvir. Então, o ministério também é ouvir. Amém. Ministério também é ouvir. Entendeu? Nem sempre você a sua palavra vai levantar alguém. Às vezes o seu ouvir vai levantar alguém, né? Parar um pouquinho e ouvir. Eu estava vendo aqui você me passou sobre a sua história e sobre o trabalho dos centros de recuperação. Ela também, irmãos, tem um trabalho com centros de recuperação. Não é só quentinha, não é só café com psicanálise. Ela trabalha com centro de recuperação. São 3 centros de recuperação, 2 masculino e um feminino, que eu trabalho externamente daqui de fora, ajudando eles. E a forma que eu achei de ajudar é quando eu vou pregar, eu levo trufas para vender. E o valor que eu arrecado, eu mando para eles, né? E algo interessante aconteceu no centro de recuperação foi que eu tinha ganhado... Tinha uns 2 meses, eu tinha ganhado um tênis olímpico ortopédico por causa do esporão que deu no meu pé. E quando eu cheguei no centro de recuperação feminino, que tinha tido um problema lá, que quando tem problema, reúne todo mundo de oração para orar, porque o negócio fica feio. Quem nunca foi em centro de recuperação e quiser ir, primeiro organiza o altar. Essa é a grande verdade, porque lá a gente desvia de faca, desvia de garrafa quebrada, que lá o povo ainda está em processo de libertação. E quando eu cheguei lá, a menina sentou do nosso lado, aqui teve problema. E Deus fez eu olhar para o pé dela. O pé dela tinha uma havaiana que estava com grampo embaixo. E o Senhor falou nitidamente no meu ouvido: tira teu tênis e dá para ela. Eu falei, não, essa voz não é de Deus não. Está repreendido. E continuei conversando com a coordenadora. E a coordenadora olhou para mim, eu falando com a coordenadora, mas respondendo para Deus. E ela falou, Márcia, o que aconteceu? Tá doida? Eu falei assim, não, é outro assunto, pode falar. E Deus falou de novo, tira teu tênis e dá para ela. Eu falei, Jesus, se for teu, ela vai calçar o mesmo número que eu. Aí eu falei, vou perguntar. Eu com a coordenadora, segura só um minutinho aí. Que número você calça? Ela falou 39. Eu falei, tá repreendido. Aí ela olhou, eu olhei para ela e falei assim, por que eu? Não, experimenta esse tênis aqui. Aí ela colocou, parecia uma criança, com tênis no pé, corria, pulava com tênis, a linguagem deles, né? Caramba, pastora, esse tênis aqui parece que ele está descalço, na moral. Eu, verdade. Olhei para ela e falei, verdade. É ela. Poxa, pastora, a senhora acredita que meu pai me viciou com 8 anos de idade? E de lá eu fui para as ruas, sou drogada e também virei lésbica. E estou nesse mundo até hoje e agora que eu vim para cá, mas eu nunca coloquei um tênis no pé. Eu olhei para ela e falei, Jesus olhou no céu e falou assim, por isso que eu mandei você dar o tênis para ela. Aí eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, fica com esse para você. Ela, pô, é sério, pastor? Eu falei, é sério, fica para você. Aí ela, maior presente do mundo que eu ganhei, e saiu correndo. Eu falei, olha, não fala para ninguém não, que eu não tenho mais 54 para dar não, eu só tenho esse. E ali ela ficou feliz e eu falei assim, me dá teu chinelo para eu vir embora. E Paloma, o endemoniado do chinelo dela tinha um grampo embaixo. Para me vir embora, um pé eu andava normal e outro eu levantava para não fazer barulho. Cheguei em casa, coloquei aquele demônio dentro do lixo, né? E quando eu estou fazendo comida às 7 horas da noite, a pastora estava indo viajar, foi até final do ano. E ela falou assim, pastora, vem aqui na minha casa. Eu comprei uma lembrancinha para a senhora. Eu falei, mas é agora? Ela falou assim, que eu vou sair 3 horas da manhã para pegar o ônibus. Eu falei, tá bom, estou indo aí. Tem uma lembrancinha de Natal para a senhora. Quando eu cheguei lá, era o mesmo tênis, do mesmo tamanho, da mesma cor. Glória. E Deus falou assim, eu não devo nada para ninguém, eu devolvo.
Aleluia. Então ali eu vi a mão de Deus assim, nitidamente, de uma maneira tremenda. E as pessoas que estão ali são pessoas que infelizmente a gente não pode postar as fotos, esse negócio todo, porque são pessoas que estão se libertando, né? Mas alguns, tem um que já está na Itália, Amém. tem um que já está na Itália fazendo arquitetura, está morando lá, se libertou. E através das trufas ele chegou na Itália, através das trufas ele chegou na Itália e está fazendo a faculdade, já mandou recado que já está trabalhando. E de lá ele já está mandando dinheiro para o centro de recuperação daqui. Então, olha só que coisa boa. Então, vale a pena fazer para o reino, que o reino faz muito mais. Amém. Esse é um grande testemunho também no centro de recuperação e eles precisam muito. São um centro de recuperação, 2 masculinos, um tem 56 homens, o outro tem 58 e de mulher tem 54. Um em Piranema, outro em Paracambi, um lá na Ilha do Governador, onde eu congrego. Eu congrego na Assembleia de Deus da Ilha do Governador e esse centro de recuperação é tudo lá. Mas a gente está lá, fazendo. E eu só vou lá, assim, quando eles precisam mesmo, né? Porque eu mais trabalho mais aqui fora do que lá dentro. Mas eu falo igual o povo fala, quando o bicho pega, quando o demônio pega um, pega tudo. E a gente tem que ir para orar e expulsar. Mas está tranquilo, está tudo debaixo da bênção do Senhor. Eles estão fazendo curso, estão estudando, estão trabalhando. Alguns, eu sempre falo, o centro de recuperação é aberto, não é fechado, não é prisão. Fica quem quer se libertar. Quem não quer, a porta está aberta para ir embora a hora que quiser. A importância de investirmos em alma, né? Muito. As pessoas Vidas, não têm noção né? disso. Não tem. Assim, uma das coisas que nós perdemos, e quando eu digo, estou dizendo a igreja num todo, né? Antigamente nós fazíamos eventos para fora, eventos evangelísticos. Hoje a gente está focado em congressos, em coisas para dentro, eventos que é para dentro, em que muitos hoje até se pagam para entrar, e a alma que necessita ouvir e não pode pagar. Exatamente. Hoje se faz evento para libertar crente, se faz evento para curar crente. E antes a gente conhecia um evangelho que era para fora da igreja. E tinha algumas igrejas até que proibiam a entrada de gente ímpia. E às vezes a gente até tentava passar por cima do pastor para colocar o ímpio para dentro, mas eles entravam, aceitavam Jesus. E a gente vê tanta coisa assim, faz evento para o próprio crente. Não faz evento mais para levar um ímpio dentro da igreja, uma pessoa oprimida, uma pessoa problemática, não tem. Infelizmente a igreja é de dentro para fora e hoje está sendo de fora para dentro, né? É de dentro para dentro. Porque hoje se faz evento para o ego, um evento para mulheres, é para o ego das mulheres, um evento para... Então a gente não tem mais aquele evento. Antigamente tinha culto dos desviados, culto dos afastados. Hoje a gente não vê mais isso, infelizmente. Mas eu creio ainda que um grande avivamento que vai acontecer nas nossas igrejas, que almas vão chegar rendendo-se aos pés do Senhor Jesus de maneira tão grandiosa que alcance a misericórdia de Deus de um jeito ou de outro. Mesmo que a igreja não saia, não tragam essas vidas, tem um povo que ainda sai para trazer eles para dentro da igreja, né? Amém. E é isso que a gente está tentando fazer com esses grupos, tanto Mulheres que Inspiram, Centro de Recuperação, Café com Psicanálise. A gente está tentando fazer isso aí de um evangelho diferente. Não um evangelho diferente da Bíblia, é o evangelho da Bíblia. Porque os diferentes já estão aí. Os diferentes já estão aí. Congresso para nós mesmos, culto para nós mesmos, libertação. Você não vê um ímpio entrando na igreja de libertação. É para nós mesmos. É profetizando crente, profetizando para crente. Essa é a grande realidade. Mas vai acontecer. Eu creio que vai acontecer um grande avivamento na igreja, onde a igreja vai ser de dentro para fora de verdade. Que haja em nós um despertamento, um avivamento de verdade, né? O avivamento de levarmos a palavra do Senhor para aqueles que querem. Que haja em nós, aqueles que querem não, que necessitam, né? Que haja em nós uma cobrança interna,
Que nós olhemos para nós mesmos e viemos falar conosco para nós mesmos. Eu preciso mudar. Eu preciso fazer diferente. Eu preciso fazer a diferença. Porque é muito fácil a gente julgar quem não faz, mas não fazer o que precisa ser feito. Né? A gente se coloca num pedestal e apontamos e não nos colocamos. Não, eu preciso entrar. Eu preciso mudar. Eu como igreja, preciso mudar a rota. Né? E no caso, ser diferente, onde todo mundo é igual, a gente paga um preço muito grande. Porque quando a gente quer fazer a diferença, a primeira coisa que a gente tem é a rejeição. A rejeição, porque se a gente não fizer parte do sistema, a gente não é conhecido na mídia. E uma coisa que eu sempre falei quando eu comecei a pregar, teve um patrocinador. Assim que eu comecei com 16 anos, ele disse assim, eu vou te levar para você pregar em tal lugar, que lá você vai ficar conhecida, você não vai ficar um dia em casa, você vai ter uma casa na Barra da Tijuca, vai ter trocar de carro todo ano, e no mínimo, mensalmente, você vai ter um salário de 300 a 400 mil. Eu olhei para ele e falei, deixa Jesus cuidar da minha agenda, que eu prefiro ele cuidando e ir para o céu. Então, assim, se você não fizer parte do sistema, você não é conhecido. Você não é conhecido. Você não é valorizado e as pessoas não querem investir, muitas das vezes, nesses projetos. Porque, assim, eu digo por mim, eu fui a primeira mulher da Zona Oeste a subir em cima das tribunas quando a mulher não subia. Porque eu, com 16 anos, faz 32 anos atrás. E mulher não subia no ministério, mas os pastores liberavam o ministério para me subir. Que eles diziam assim, pode deixar ela subir que ela tem Deus. Então ali eu já vi que eu era diferente a um mundo onde todo mundo era igual. Porque hoje o que vale é a propina, é o dinheiro, é quanto que você vale, e ali vai indo, né? Às vezes, quando eu vou ministrar, alguém fala assim, mas qual é o valor da sua oferta? Eu me sinto até mal, porque desde o momento que eu dou valor, eu tenho preço. Então eu estou me vendendo. Então, assim, a gente se sente dessa forma, mas eu creio que esse avivamento vai alcançar algumas pessoas de maneira tremenda. Amém. Eu sei que vai alcançar. Ainda tem, no meio de 100, tem uns remanescentes que estão ali pagando preço, dizendo, não, eu conheço a verdade, eu conheço o caminho, Aleluia. Então eu não vou me deixar vender. Então a gente, assim, fica de uma forma... Porque tem gente que quando você já chama para pregar, já vem aquele relatório, e, né, já vem a mensagem automática. O meu jeito é esse, é assim, assim, assim. Então, a gente conhece, que a gente prega, né? E alguém até já falou assim, faz esse WhatsApp. Eu falei assim, não, deixa do jeito que está. Porque do jeito que está, Jesus tem me abençoado. E eu falo igual Salomão, não tenho riqueza, não tenho pobreza. Eu tenho a minha porção diária e está muito bem. Glória a Deus. Glória Graças a Deus por isso. Mas que a gente possa ter essa sensibilidade de ver que a igreja precisa sair de dentro de 4 paredes. Hoje se gasta fortuna com congresso, chamando pregadores famosos. Eu não sou contra chamar pregadores famosos, muito pelo contrário. Se chegaram lá, eles pagaram também o preço deles. Mas hoje se paga muito alto, preço muito alto para pregadores famosos. Coloca gente sem vida no altar para pregar. Gasta-se muito dinheiro com eventos, mas não tem coragem de pegar o mesmo valor e dizer que está aqui, vai lá e faz a quentinha. Está aqui, vai lá, dá % de recuperação. Então, o que vale hoje é a mídia, não almas. O mais valorizado hoje é a mídia e não almas. E a minha visão é, almas têm mais valor do que a mídia. Amém. Eu nunca quis entrar para a mídia, tive oportunidades extraordinárias de estar hoje em evidência em muitos lugares, mas eu não quis. Porque, infelizmente, isso é um abismo que vai chamando um outro e vai chamando um outro. Quando você vê, você já está vendido. Então, quando você está vendido, você não tem como voltar, porque você já está na mão de quem te comprou. Você está tanto no erro quanto eles, que você está na mão deles. Não tem como a gente voltar.
Essa é a grande realidade. Então eu prefiro que Deus tome conta da minha agenda, tome conta do meu ministério, e daqui e dali Deus vai provendo. Essa é a grande verdade. Amém. A providência chega. Glória a Deus. Fala um pouco sobre o seu trabalho quando você fez missões nas tribos indígenas. Missões, eu vou falar. Mas deixa eu falar um episódio que aconteceu no final do ano, rapidinho. Dia 23, meu pai faleceu dia 24, mas no dia 23 eu estava na rua entregando quentinha. E nesse dia a coordenadora olhou e falou assim: Márcia, tem arroz, tem feijão, tem tudo, mas não tem a mistura. Aí a gente crente pentecostal, é meio doido, eu falei: faz a comida. Então tinha tempero, tinha tudo, mas não tinha mistura. Eu falei: faz a quentinha. Ela: não vou fazer, que não tem mistura. Faz, Deus está mandando fazer. Aí ela falou assim: tá, então sobre a tua palavra eu vou fazer. Fez a quentinha, deu por volta de 180 quentinha, 200. A gente sai 6 horas para entregar. Quando deu 5h40, ela: comida está pronta, cadê a mistura? Eu: calma, Jesus vai chegar. Ele não chegou atrasado no casamento, também não vai chegar aqui. Amém. Quando deu 5h45, o WhatsApp tocou dizendo assim: ô Márcia, já entregou as quentinhas? Eu falei: não. Por quê? Tá na mão de Deus. Ele não vem aqui na frangueira pegar 50 frangos para colocar na quentinha. Deu para colocar nas quentinhas todo dia, até a gente comeu do frango. Então a providência chega. Eu fiz missões em vários lugares, e na tribo indígena que eu fiz, fomos em 6 missionários. Nessa época eu ainda era missionária, e a gente foi de canoa. Eu lembro que a gente atravessou de canoa. Quando chegamos na tribo indígena, no primeiro dia ele recebeu Amazonas. Chegando lá, ele nos recebeu bem, tranquilo. Daqui a pouco no segundo dia, a esposa do pajem fez roupa para as mulheres e para os homens, porque lá você não pode usar roupa sua. Então eu falei: Jesus, como é que prega com um negocinho aqui, com uma tanguinha? Como é que eu vou ficar no meio desse povo? Só assim, eles não têm maldade, eles não olham para você com maldade. Não tenha maldade, que hoje até as mulheres bem vestidas, os homens têm maldade demais, né? E quando a gente chegamos lá, ela fez a roupa e colocou, e tudo passava vergonha. Mas a gente começou a acostumar conversando com eles, tinha um tradutor que falava. Aí, quando chegou na hora de passear na floresta, né? Eles chamam a gente para dar uma volta na floresta. O pajem começou a arrancar bicho da árvore e dava para a gente comer, a mulher, né? Ele não perguntava se você queria, enfiava na boca e: come, que faz bem para a saúde da mulher. E a gente comia, tinha que mastigar aquilo, comia. E às vezes o bicho mexendo dentro da boca e tu clamava o sangue de Jesus e mastigava e comia. Botava na boca dos homens também, que falava que era bom para a virilidade dos homens. E a gente comendo aquilo. Chegou a hora da janta lá. Antes do culto teve a janta. A janta era tapuru, vivo dentro da cumbuca, mexendo. Aí tu olhava com aquele caldo, né, com caldo, tapuru mexendo. Era uns tapuru grande assim, que eu esqueci até o nome. Aí eu falei assim: o jeito que tem de comer isso aqui é correndo. Aí eu comecei, aí o pastor que estava do meu lado, na catucada, ele: come devagar, que eles vão pensar que você gostou e vai colocar mais. Aí eu comecei a mastigar devagarzinho, a gente sentia o bicho mexendo dentro da boca, né? Mas comemos, porque quando você está na terra dos outros, a ordem é deles, né? E a gente tem que obedecer. E ali nós comemos. Aí veio a sobremesa, que era uma cabecinha de macaco, você abria e era o cérebro que você comia. E é doce. É doce. Aí eu olhava assim, ele: come, pastor tá catucado, come, não faz cara feia não, se você fizer cara feia, você morre. Aí comia aquilo com o maior prazer. Acabou que a gente acostumou, né? Quando a gente está num ambiente que Deus te coloca, eu falo assim, quando Deus te coloca no ambiente, você acaba se acostumando com os costumes do ambiente. Aí nós começamos a comer, teve o culto. No primeiro culto, o pajem aceitou Jesus. Aleluia. E 700 índios aceitaram Jesus. Glória a Deus.
E foi uma coisa tão maravilhosa. Nós ficamos ali só 3 dias. Quando nós saímos dali, nós deixamos uma igreja, Assembleia de Deus, já pronta. O pajem era o pastor, que não tinha quem ficasse lá. Hoje a gente visita essa tribo, que hoje ainda é crente, ainda tem por volta de 1000 índios que são evangélicos. E o pajem ainda é o pastor, nós deixamos lá. E alguns já foram alcançados, outras tribos alcançadas através deles. Glória a Deus. Foi um ato missionário que a gente fez muito profundo no nosso ministério, que marcou demais. E até hoje eu guardo a roupa que a esposa do pajem fez para mim. Está guardada lá em casa até hoje. Então foi assim, quando a gente começou a pregar o evangelho, que falamos que Jesus cura, salva, liberta, trouxeram o filho do pajem que tinha paralisia infantil. Trouxeram ele. Ele falou assim, se seu Jesus curar meu filho, eu aceito e obrigo a tribo toda a aceitar Jesus. E nós começamos a fazer uma corrente de oração e pedimos a ele um tempo para orar. E perguntar a Deus por que a criança tinha nascido daquele jeito. E o Senhor falou que a criança foi amaldiçoada dentro do ventre. Quando ela estava no ventre, ela foi amaldiçoada. E nós olhamos para o pajem e falamos assim para ele. No caso, a revelação o Senhor deu para mim, mas quem falou foi o tradutor. Falou com ele assim, retira a maldição que você colocou, que você falou quando a criança estava no ventre, que você não queria esse filho e que se ele viesse, ele não veria bem. Aí o pajem, porque isso ocorreu só entre ele e a mulher. Ele levou um susto que ninguém nunca falou sobre isso. Então eu retiro a palavra de maldição sobre a vida do meu filho. Então a criança na mesma hora andou. Aleluia. Na mesma hora levantou e andou. Ele falou assim, eu aceito, dois joelhos dobrados, as mãos levantadas, eu aceito Jesus desse povo que está aqui hoje. E minha tribo todinha, vieram todo mundo atrás, tem que ver eles adorando, é a coisa mais linda. Eles batem pé, batem mão, levantam a mão. E aqui, às vezes, eu fico olhando, se você der um glória a Deus alto, o povo já te olha de cara feia, em algumas congregações, né, em algumas igrejas. Mas lá eles batem palma, eles fazem festa, e na hora de ofertar, né, eles vêm cantando e dançando. Aleluia. Eles não vêm ofertar, porque eles diziam assim, se a gente ofertava alegremente para um Deus que nunca fez nada por nós, quem dirá para um Deus que nos deu um sinal tão grande e nos salvou. Então eles têm esse costume, eles vêm ofertar cantando, dançando, fazendo aquela dança toda. E tem um costume que quando vai embora, o pastor tem que pegar no seio da esposa do pajem, tirar foto, e a gente com a foto da Tânia. O pastor, eu não vou pegar, meu Deus, não vou pegar no seio, essa foto aparece lá no Rio de Janeiro. Aí o pastor, vou falar a mesma palavra que o senhor falou para mim. Pega no seio da Índia, tira a foto e deixa aí, porque a foto não sai do mural deles, fica ali. Mas essa é a tradição deles, né? Todo mundo que vai lá tem que tirar foto segurando, o pastor tem que tirar foto segurando no seio da esposa do pajem, que é uma tradição dele. Então essa tradição permanece até hoje. E se a gente voltar lá hoje, a gente não usa a nossa roupa, é a roupa que a esposa do pajem faz. E Jesus foi proclamado. Essa é a grande vitória, que o pajem hoje é pastor, reconhecido pela convenção, a igreja é reconhecida pela convenção, mas eles não perderam os costumes dele. Lá eles adoram a Deus da maneira que eles se vestem. E a gente respeita, porque Jesus está aí para salvar, não está para colocar jugo em cima de ninguém. Não estou falando de roupagem, que às vezes a religiosidade atrapalhou muito a nossa vida. Muito. A gente viveu debaixo de julgos muito grandes há muito tempo, e hoje a gente vê de uma forma diferente. É claro que quem é do céu sabe muito bem o que vestir, né? Eu sempre falo isso. O céu não é vulgar. Então a gente, como mulher de Deus, sabe muito bem o que vestir. Mas quando você chega em um lugar desse, você tem que usar o que eles te dão. E assim vai. Esse é um dos maiores testemunhos na minha caminhada de missões. Foi um dos maiores testemunhos que eu tive, né? Que eles aceitaram Jesus. E nós aprendemos a comer tapuru. Para muita gente é nojento, mas vou falar, é gostoso. É gostoso. É mesmo. Muito gostoso.
Eles colocavam algum tipo de tempero? É só Nada. erva? Ou é puro? É erva e não é o couve daqui, é taioba. Eu amo taioba. Taioba, porque tem a venenosa e tem a natural. Eu, na minha época da fome, eu comia taioba, pão mofado. Bom, tudo. Você contando a história da menina, né? O testemunho da menina, me fez lembrar de inúmeros testemunhos que eu comia pão mofado e dando glória. Dando glória. E assim, tinha dia que Deus... Você sentiu, né, o pão na chapa. Eu sentia... Pão mofado. Mas Jesus é bom, né? Mas quem vê a nossa história hoje, a pastora Paloma, não sabe nem a metade do que a gente já passou. Quem é a pastora Márcia? Vai lá com 16 anos atrás, com 16 anos de idade. Eu não tive infância em rua, adolescência em rua. Minha vida inteira foi dentro da igreja. Eu vou falar, não me arrependo. Glória a Deus. Não me arrependo, nada. Eu falei que eu não presto nem para desviar. Não presto para desviar, não sei fazer nada do mundo. Não sei. Não sei dançar, não sei fumar, não sei beber, não sei fazer nada. Então, se eu desviar hoje, eu vou ficar um peixe fora d'água. E essa é a grande verdade. Glória a Deus. E a gente passa por alguns apertos na nossa vida. Nós já passamos também por apertos financeiro, de comida, mas em tudo isso o Senhor proveu, né? Deixou a gente passar para hoje a gente dar valor ao que a gente tem. Tudo dá graça, né? É o versículo que eu abri aqui em Romanos 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tudo contribui. A fome que nós passamos, as necessidades que nós passamos. Vestir duas peças de roupa para ir para a igreja, domingo ia com uma. Como é que tinha perfume naquela época? Todo mundo tinha perfume e a gente não tinha. O que fazia? Pegava um sabonete da Natura, colocava dentro do vidro de água, colocava um pouquinho de álcool. Aí quando a gente chegava na igreja, que perfume é esse? Que perfume é esse? Eu falei, só pode ser da Rosa de Sarão, porque isso aqui é um sabonete. Então hoje a gente tem e a gente não sabe valorizar. A geração hoje tem tudo, mas está faltando Deus. E a minha geração não tinha nada, mas tinha muito Deus. Oh, glória! Tinha Deus demais, tinha Deus no levantar, tinha Deus quando deitava, Deus na rua, Deus na escola. De onde a gente ia, tinha Deus. E essa geração hoje tem tudo, mas não tem Deus. Tem um momento ali que ela fala que está com Deus, mas não é uma vida com Deus. A gente não tinha nada. Mas a gente tinha a convicção que Deus estava ali. A vida com Deus gera transformação. Tudo a gente via Deus. Não adianta a gente falar que temos Deus se não somos transformados. Não. A vida com Deus nos traz transformação. E sobre a sua vida como missionária, né? A sua vida no ministério missionário, não é fácil, né? Não. Passamos por muito aperto. Tinha dinheiro de ir, mas não tinha dinheiro de voltar. A gente literalmente vivia pela fé. Esse é o verdadeiro viver pela fé, onde você espera em Deus a providência. Você não espera no homem a providência, você espera em Deus a providência. E Deus providenciava. Amém. A gente tinha ida, não tinha volta, e às vezes a gente ia, ficava às vezes 15 dias. E eu falava, Jesus, eu tenho que ir embora. Eu tenho que ir embora para casa. Aí, quando do nada alguém ia lá, comprava passagem. E não era a mordomia que a gente tem hoje, né? Hoje a gente tem avião. Hoje a gente tem avião, tem hospedagem. Não. A gente ficava na casa das pessoas, comia a hora que elas dessem pra gente. E vivia literalmente pela fé. Dormia onde tinha? Dormia onde eles colocavam a gente. Não tinha essa mordomia. Hotel, né? Não. Era um quartinho. E às vezes era afastado da casa da pessoa, porque eles botavam a gente ali e ali ficava. Sem água, sem comida. Mas o evangelho foi pregado. Amém. Vidas foram alcançadas, pessoas curadas, que a gente viu até demais. Glória a Deus. Isso é uma coisa muito linda que a gente via. Eu lembro que de um desses episódios que a gente foi, em missões, se eu não me engano, foi em Minas Gerais. Uma menina com 19 anos para 20 anos. Ela sofria de paralisia infantil. Sofre até hoje, né?
Se ela está viva, ela sofre até hoje. E a gente chegou ali e teve uma vigília. Aí a menina chegou empurrada na cadeira de roda, mas Deus tomou a igreja de uma forma. Deus tomou. Não é hoje que fica esse negócio, a hora, tem que terminar o culto. Não, era Deus tomou a igreja e quem mandava era Deus, não era o homem, né? Hoje o sistema tem hora para tudo, tem liturgia de culto, né? É assim, 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 vai ser assim. E uma parte é bom, mas na outra parte também dá uma travada na gente de uma forma. E a menina foi tomada pelo Espírito Santo de Deus e o pessoal que levava ela de cadeira de rodas tentou segurar. Deus tomou um vaso e falou assim, olha, não segure a minha serva, que é aquela que eu tomo pelo meu Espírito, ainda que esteja aleijada, não cai. Deus tomou ela na vigília quase 1 hora, em profecia para um, profecia para outro. E daqui a pouco, quando terminou, ela sentou na cadeira de roda e foi embora para casa empurrada. Então a gente via assim demais esse mover de Deus, que hoje a gente não vê porque a glória está sendo para o homem, não está sendo para Deus. Infelizmente, o homem está tomando a glória para si. E a glória não é dele. Deus, a única coisa que Deus não dividiu foi a glória. Ele até te honra, mas a glória dele ele não te dá. Essa é a grande realidade. Glória a Deus, glória a Deus. Que possamos viver esse genuíno evangelho, né? A minha oração é essa. É que nós possamos despertar para esse evangelho. Está acabando mais um episódio, né? Mas antes de acabarmos, eu queria que você deixasse uma palavra. Você vira para a câmera e declare uma palavra, aquilo que Deus colocar no seu coração para essa geração, para esse povo que está nos assistindo. Uma palavra que venha do coração do Senhor para os nossos corações nesse dia. O que eu tenho a dizer para vocês como está terminando, né? Às vezes a pessoa fala assim, pastora Márcia, eu quase não vejo seu esposo com você, meu esposo é rodoviário. Então ele trabalha esse mês, então foi um mês que ele pegou o mês todo, porque ele ficou em casa num sepultamento do meu pai. Mas ele é um homem de Deus, ele é pastor do Campo de Cosmo, pastor Eliasar Magalhães Torre. Ele é um dos pastores da Matriz. E esse ano eu faço 25 anos de casada, boda de ouro, para a glória de Deus. Para quem não sabe, vai ficar sabendo. Boda de prata. 25 anos de casada. 27 que eu conheço ele. E esses dias eu brincando, falei assim, vou pegar a tua bolsa e vou embora. Ele pode me mandar embora, que agora é só a morte que separa. Já comeu a fruta, agora vai até o caroço, né? Então a gente tem essa conexão, ele entende meu ministério, ajuda meu ministério, sempre que pode ele está me apoiando. Então o que eu quero deixar para essa geração foi o que o apóstolo Paulo falou para Timóteo. Para pregar a palavra em tempo e fora de tempo e sofrer com ele as aflições como bom soldado. Para quem conhece o apóstolo Paulo, sabe quem ele foi, perseguidor, e foi perseguido porque virou crente. Então ele foi um dos maiores, para mim é o maior apóstolo que existiu. Apóstolo Paulo, ele é o maior apóstolo. Porque você via em tudo na vida dele, você via Deus. E o que ele viu, ele vai deixar bem claro. Eu vi coisas inefáveis que não desceu ao ouvido do homem, não chegou ao coração do homem. Ninguém nunca vai poder saber. São as que Deus tem preparado para nós. Aleluia. Foi o que ele falou e é o que eu deixo para essa geração que está vindo agora. Uma geração que está sendo, infelizmente, formada dentro de um micro-ondas para entender o que é a verdadeira fornalha. A fornalha, ela forma o crente ali dentro. Então, o apóstolo Paulo, quando ele vai dizer isso, ele vai enfatizar, dizendo, no final da sua carreira, ele tinha tanta certeza, né, da salvação dele, que ele vai dizer assim, olha, combati o bom combate, terminei minha carreira e guardei a minha fé, e agora a coroa de glória me espera. Guardar para essa geração que está vindo agora. Tudo acontece pela mão de Deus. E tudo está no controle de Deus. Se apalpa dentro da palavra, esteja dentro da palavra, que você vai ver que você vai chegar muito longe.
Não vai atrás de mídia, não vai atrás de fama, mas vai atrás da palavra de Deus, que vocês vão chegar longe demais. Como a gente está aqui hoje, falando para vocês, eu creio que uma geração está para se levantar também, em nome de Jesus. Amém, amém. Que você possa receber essa palavra e que o nome do Senhor possa ser glorificado, que você venha a ser edificado pelos testemunhos que aqui foram falados e que o nome do Senhor seja exaltado sobre a tua casa, sobre a sua vida e sobre o seu ministério. Vamos orar. Nós não iniciamos com oração, mas nós vamos terminar em oração em nome de Jesus. Porque a oração é o meio de comunicação de você com Deus. Então nós vamos declarar sobre a sua vida, sobre você que está assistindo, sobre a tua igreja, o seu ministério, em nome de Jesus. Amém? Senhor, queremos te glorificar por essa tarde. Louvamos por essa noite, por esta manhã que se inicia. Somos gratos ao Senhor por este dia que se chama hoje, Senhor. Pelo presente que o Senhor nos dá, que é o ar que nós respiramos. Senhor, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento. Que em nós haja um quebrantamento, que em nós haja um avivamento, que em nós, Senhor, haja transformação. Que as vidas que estão sendo alcançadas, Senhor, venham receber de Ti aquilo que nós recebemos aqui nessa tarde. Nós queremos, Senhor, destronar todo o inferno, toda a artimanha do inferno. Nós queremos, no nome de Jesus, declarar, Senhor, sobre cada um dos teus filhos vida em abundância. E que teu nome, somente o teu nome, venha a ser glorificado em nome de Jesus. Não esqueça de compartilhar, não esqueça de dar like, não esqueça de colocar aí. Se você tem algum testemunho, coloque aí. Tá? Mande mensagem, tá bom? No YouTube, no Instagram, mande a sua mensagem. Também siga nas redes sociais da pastora, tá bom? Ela vai colocar também algumas dos trabalhos dela, os links. Então siga lá, dá muito like, curte, em nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoar a sua segunda-feira, que o Senhor possa abençoar a sua vida e até a próxima segunda. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor. Amém?